Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, primeira videoaula. E nessa primeira videoaula, nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que a professora ensinou lá na sala de aula, ok? Começando. Então, nós sabemos que essa é a nossa flauta doce, né? E a primeira regrinha que a professora explicou para vocês, a mão. Qual mão que eu coloco na parte de cima e qual mão que eu coloco na parte de baixo? A mão que eu coloco na parte de cima é a minha mão esquerda. Mas para você que está assistindo o vídeo, não vai ficar do mesmo lado que eu. Por quê? Eu estou de frente para a minha câmera e você vai estar de frente para o vídeo, para a sua televisão, para o seu celular. Então, a sua mão vai estar desse lado, a sua mão esquerda. Tudo bem? Não se esqueça, porque quando voltar lá na aula presencial, a professora vai pegar no seu pé qual mão você vai colocar em cima na flauta, tá? Então, a mão esquerda, lembra que eu falava mão da janela, porque ficava do lado da janela na sala de aula. Então, a sua mão esquerda, para você, desse lado, você vai colocar em cima. A mão de baixo, você, por enquanto, só vai apoiar a sua flauta aqui, ó, tá vendo? Você não vai segurar a sua flauta como se ela fosse sair correndo, porque ela não vai. Você só vai apoiar. E a professora dizia assim, faz tipo um C. Solta a mão, deixa ela relaxada e faz como um C. E aí sim, você vai tocar a sua flauta. Eu vou ter que ficar dançando aqui, tá? Falando com vocês aqui e na hora de tocar vir aqui. Por quê? Porque, tá vendo esse microfone aqui? Ele vai ter que ser o nosso amigo durante essas aulas, para que o som seja bem alto, bem encorpado para vocês, tudo bem? Então, a professora vai fazer essa dancinha para cá, para lá, para você entender. Eu já gravei uma aula que não valeu. Por quê? Eu gravei e pus a flauta aqui. Não valeu. Então, eu tô gravando novamente para você poder ver todas as posições, tudo bem? Vamos lá. Então, eu falei até agora só da posição da mão. Outra coisa, como colocar o meu dedo na flauta? Lembra que a professora falou? Quando a gente olha para nossa mão, tem uma almofadinha no dedo, ó. Peraí. Tem uma almofadinha aqui, ó, uma curvinha, a parte mais fofinha do dedo. E é essa parte que eu vou colocar. Porque a ponta do dedo, tá vendo que a mão da professora tá com a unha comprida? Se eu colocar a ponta do dedo, vai sair apitado. Vou colocar para vocês para você ouvir, ó. Ponta do dedo, bem a unha. Sai uma nota diferente, né? Então, a parte fofinha do dedo. Atrás tem um orifício também. Quando eu precisar cobrir esse orifício, nós vamos usar a parte fofinha do polegar, né? Eu tô usando essa nota que foi a primeira que a gente aprendeu. Qual nota aqui? Alguém lembra? Nota Si. Isso mesmo. Então, nós vamos colocar a parte fofinha aqui, a parte fofinha aqui e lá embaixo eu vou fazer um C para apoiar. Eu não sei se vai pegar lá embaixo certinho, mas não tem problema. Você precisa ver essa parte aqui. Nas próximas aulas, qualquer coisa eu gravo em pé. Ah, falando em gravar em pé, postura. Lembra que eu pegava no pé de vocês sobre a postura? Nós temos um músculo aqui, ó, que chama diafragma. E esse músculo, ele serve para empurrar o ar para fora. Se eu ficar com a minha postura assim, ó, eu vou sentar em cima do meu diafragma e vai ser uma força danada, fora que vai ficar muito feio você tocando, tá bom? Então, postura retinha ou em pé. Na cadeira, os que têm a perna mais comprida, lembra que a professora disse? Bumbum lá atrás e encosta. A minha cadeira aqui não é boa para encostar, porque, ó, fica muito longe e eu fico mais torta. Eu prefiro ficar aqui e ficar retinha, ok? Vamos lá. Então, postura do dedo, postura do corpo, agora da boca. Nós vamos usar essa almofadinha da boca, ó, aqui, para colocar a flauta, assim. Por quê? Se eu colocar minha flauta, vai ser um som frouxo, vai me dar uma canseira para tocar essa flauta, que quando eu tiver que tocar uma música de 2, 3 páginas de partitura, eu vou desmaiar. Então, se eu tocar da forma correta, eu toco o tempo todo e não me canso tanto, tá? Então, eu coloco aqui, descanso
a flauta aqui para assoprar. E como que eu assopro? Como se fosse encher uma bexiga? Não, né? Não é assim. Eu vou assoprar a minha flauta com um som articulado. O que é isso? Um som articulado. Eu vou cantar, vou tocar, desculpa, pensando lá dentro em falar a sílaba tu. Então eu vou fazer tu, tu, tu. Que daí o som fica bem definido quando eu troco de uma nota para outra nota, quando eu repito a mesma nota, tudo bem? Senão fica um somzão frouxo, fica tão feio. Quem está escutando às vezes não entende a passagem de uma coisa para outra. Então nós vamos fazer tu, 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 tu. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o que eu vou tocar lá dentro. Como nós estamos ainda com pouca nota, nós vamos pensar em versinhos, pequenos versinhos, que são as parlendas, para poder tocar. A parlenda que a gente tocava na sala de aula era gato comeu seu pão, não me deu. Lembra disso? Gato comeu seu pão, não me deu. Por quê? Porque tem um ritmo. Todo versinho tem um ritmo, não tem? Então nós vamos aproveitar. Vamos tocar? Polegar lá atrás, indicador aqui, descansa a mão lá. Eu vou ficar de ladinho, tá? Para você ver minha flauta. Dentro da cabeça eu vou fazer tu, 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 tu. 1, 2, 3, foi. Certinho? A outra nota que a gente aprendeu foi a nota Lá. Qual é a diferença? Si, um dedinho só, Lá, 2 dedinhos. E lá atrás, professora? Lá atrás está estátua, não mexe nada. Tudo bem? Não precisa fazer força. Se você colocou da maneira que a professora explicou, a parte fofinha é só fechar o buraquinho da flauta que o som vai sair lindo. Ai, professora, eu tô fazendo isso, mas não tá dando certo. Por quê? Porque precisa de treino. Então você vai ter que tocar várias vezes até sair bonito. Comigo foi assim, com todo mundo é assim. Não fica triste, não se desanime. Precisa treinar bastante, tá bom? Você só não pode, cada vez que erra, parar e olhar. Porque quando eu paro e eu viro, o meu dedo mexe. E se meu dedo mexer, eu não vou estar fazendo a mesma posição. Então, como descobrir? Uma maneira de descobrir é pelo som mesmo da flauta, tá? Outra maneira é você pode tocar na frente do espelho. E aí, quando você estiver lá tocando, você vai se ver. Eu tô vendo meu reflexo aqui, vamos ver. Você vai se ver e vai ver que tem um buraquinho. Aí você vai consertar. Lembra que eu disse para você na sala de aula? Tenta consertar tocando. Vai mexendo os dedinhos. Eu vou tocar errado e vou consertar para você entender o que eu estou dizendo. Ó. Eu mexi, mas eu não tirei da boca. Por quê? Vamos lá, vou errar de novo. No que eu olhei, eu consertei, ó. Tava assim, aí eu fui olhar, eu consertei. Então, você vai consertar tocando, tá bom? Parece que a minha flauta tá torta. Pronto. Então, vamos lá. Nota Si, nota Lá. Vamos tocar a mesma parlenda. Gato comeu seu pão, não me deu. Mas agora, com a nota Lá. Vamos lá? 1, 2, 3... Muito bem. Deu certo? Não deu certo? Treina até dar certo. Não entendeu alguma coisa que eu falei? Pausa o vídeo e volta lá naquela parte que você não entendeu. Essa é a parte legal de ter aula gravada, tá? A parte chata é que a gente não se vê, mas tudo na vida tem um lado bom. E esse é o lado bom, que você vai ter essa aula a qualquer momento. Você pode me ver, a qualquer momento você pode ir lá estudar junto comigo. Olha que legal! Tudo na vida tem um lado bom, não tem? Então, vamos lá. Aprendemos nota Si e nota Lá. Aprendemos não. Recapitulamos, que a gente já sabia. Vamos tocar de novo a parlenda, só que agora eu vou fazer assim, ó. Vocês viram que eu toquei 2 vezes? Gato comeu seu pão, não me deu.
Gato comeu seu pão, não me deu. Cada um com uma nota. Agora a gente vai alternar. Primeira vez, gato. Deixa eu pegar o tom. Gato comeu seu pão, não me deu. Segunda vez. Gato comeu seu pão, não me deu. Vamos tentar? Nota-se primeiro, tu, lá dentro, postura, almofadinha do dedo. 1, 2, 3. Muito bem! Vamos lá. Então, a gente aprendeu na nossa aula 2 músicas, rima e pom, pom, pom. Vamos falar de cada uma por vez, tudo bem? Então, a primeira música, vamos recapitular tudo que a gente aprendeu aqui dessa partitura? Primeira coisa que a professora explicou, que essa figura bonita aqui, que se parece um S, mas não é, porque está do lado diferente, é uma clave de sol. Lembra disso? Clave de sol. Por que ela tem esse nome? Porque o início do desenho dela, tá vendo essa curvinha? Corta a segunda linha. Então, ficou estabelecido que aqui nessa segunda linha vai morar a nota sol. Se eu tivesse uma bolinha cortando a segunda linha aqui, seria a nota sol. Então, por isso ela é clave de sol. Ela começa a ser desenhada aqui. Depois ela vai lá em cima, faz a curvinha e volta. Então, isso aqui a gente já aprendeu. Essas linhas aqui é a pauta. Pauta ou pentagrama. Por que pentagrama? Penta de 5, grama de linha. Vamos contar, ver se tem 5 linhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. No seu caderno de música, você vai ver que ele é diferente do seu caderno da sala de aula normal. A sala de aula a gente tem as linhas lá, todas desenhadas, e no caderno de música vem de joguinho. 5 linhas, dá um espacinho, 5 linhas. Não é assim? Então, essa é a pauta. São as linhas específicas para o desenho de notas musicais. Esse 2x4 aqui, guarda no seu coração. Porque depois eu vou explicar numa outra aula que é a fórmula de compasso. Mas eu não vou falar dela por enquanto. E aqui são as notas. Como eu disse para você que cortando a segunda linha era a nota sol, morando no segundo espaço é a nota lá. Por quê? Porque depois do sol vem a lá. Vamos recapitular lá da aula de coral Uma no Sofá? Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Depois do sol vem o lá. E depois do lá vem o si. Então, vamos lá. Essa nota está desenhada no segundo espaço. E as outras 3? Também. Então, eu tenho 4 notas lá. Se eu fosse tocar, lá, 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 4 vezes. Essa nota está no segundo espaço? Não. Ela está cortando a qual linha? Vamos contar? 1, 2, 3. Ela está cortando a terceira linha. Ela é a nota que vem depois, ó. Não tem jeito de desenhar uma nota em outro lugar. A nota que veio antes é a nota lá. Depois do lá, quem é? Do, ré, mi, fá, sol, lá? Si. Muito bem. Então, vai ser lá, 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 si. E aqui? Voltamos para o segundo espaço. Nota lá. Lá, 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 si, lá. Ô, professora, você cantou as notas do primeiro compasso mais rápido que do segundo. Por quê? Vamos lembrar disso. A nota possui essa bolinha que é a cabeça, esse pauzinho aqui que é a haste, e este pauzinho deitado aqui é o colchete. Então, a gente tem cabeça, haste, colchete. Lembra que a professora explicou? Quanto mais coisa tiver desenhada a nota, mais rápida ela é. Então, aqui eu tenho mais coisas do que no segundo compasso. Ai, professora, você está falando compasso já é a segunda vez. Eu não sei o que é compasso, eu não me lembro. Mas eu expliquei. Compasso tá vendo esse tracinho, ó? É quando eu divido a minha música num trechinho, num pedacinho. Vamos ver quantos tracinhos desses tem na música, ó. Tem um aqui, um aqui, um aqui e um lá no final.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Eu falo que eu tenho 4 compassos nessa música. Tudo bem? Então, compasso é um pedacinho da partitura, é um trechinho da música. Nesse primeiro compasso, eu tenho 4 notas lá. E elas são mais rápidas por causa do desenho. Por quê? Que desenho, professora? Ué, tem cabeça, tem um pauzinho, tem outro pauzinho em cima, mesmo que você não saiba o nome. Cabeça, haste, colchete. Ela tem mais coisa, ela é mais rápida. Aqui eu só tenho no segundo compasso cabeça e haste. Então, menos coisa. Se eu tenho menos coisa desenhado, ela é mais longa. Só guarda isso por enquanto, tudo bem? Porque depois a professora vai explicar, nós vamos desenhar, nós vamos fazer exercício e você vai guardar isso para sempre, nunca mais vai esquecer. Então, a gente tem aqui os compassos, as notas e olha aqui no fim, tem 2 bolinhas. O que será que são essas 2 bolinhas? Ah, eu tenho certeza que tem gente que lá em casa já falou o que é. O nome italiano para essas 2 bolinhas é ritornello, mas em português a gente fala retornello. E como o nome já diz, eu vou retornar para algum lugar. Se eu tiver outras 2 bolinhas em algum lugar da música, eu vou voltar para esse retornello. Mas se eu não tiver, eu vou voltar para onde? Para o início da música. Então eu toco a música inteira, quando chega nas 2 bolinhas, eu volto lá no começo, tá bom? Vamos lá. Então, se eu fosse cantar essa música, volta lá no começo. Seria lá, 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 si, lá. Lá, 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 si, lá. É igualzinho, né? Esses 2 pedaços são iguais a esses 2. Isso mesmo, são as mesmas notas. Nós vamos tocar lá, 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 si, lá. Se a gente fosse bater o ritmo, seria tá, 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 tá. 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 Faça tudo isso junto comigo. Quando eu estiver cantando, quando eu estiver batendo o ritmo, como a gente fazia na sala de aula. Por quê? Isso vai te ajudar a memorizar o tempo de cada nota, a velocidade que é para tocar e como eu vou organizar isso tudo na hora de tocar. Por enquanto é uma música pequena e é mais fácil, mas quando for uma música maior, isso vai te ajudar muito, bater o ritmo. Chega de falar? Vamos tocar? Vamos lá. Olha lá. Pega a sua flauta, postura, a posição certa dos dedos, a almofadinha. A primeira nota é lá. Então, eu vou tocar lá, 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 si, lá. Lá, 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 si, lá. Só tiro e coloco. Não faço força, meu dedo não fica marcado, cheio de bolinha, nada. Não é força. Se fosse força, eu não ia conseguir tocar, porque eu não tenho muita força. Só os fortes tocariam. É jeito, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, foi. Conseguiu? Se você não conseguiu, você vai voltar lá e vai tentar tocar de novo, tá bom? Vamos ver a música de baixo? A música de baixo é um pouquinho mais difícil, mas a gente já tocou na sala de aula. Vamos só lembrar o que está escrito lá para a gente não se perder. Então, primeiro compasso, a mesma coisa. Eu tenho a clave de sol, a fórmula de compasso que depois a professora vai explicar. E a primeira nota. Qual é essa primeira nota? Será que alguém sabe? Vamos lembrar. A clave de sol começa na segunda linha. A nota sol corta a segunda linha. Essa nota não está cortando nada, ela mora no segundo espaço. Então, ela é a nota lá. E essa outra nota está cortando o terceiro espaço. Então, ela é a nota si. E aqui nós vamos ter
todas as notas Lá e Si. Ó, Lá, Si. E aqui? Lá. É Lá ou Si isso aqui? É Lá. Tá morando dentro do segundo espaço. Igualzinho, não é? E aqui? Si. No terceiro compasso. Lá, Lá, Lá? Não. Si, ó. Tá cortando o terceiro espaço. E aqui também. E a última nota do compasso? Nota Lá. Porque está sendo escrita no segundo espaço. Ela só encosta, ó. Não corta nada. O que é essa cobrinha estranha aqui? Ah, a professora explicou na sala de aula. É uma pausa. E o que é pausa? Eu já falei essa palavra na aula agora. Se você não entendeu, pause o vídeo. Não foi isso que eu disse? Então, pausar é parar. Parar de tocar. Quanto tempo? Essa pausa aqui, eu vou parar de tocar por um tempo. Por quê? Porque essa aqui é a pausa da semínima, que nesta música está valendo um tempo. Mas não precisa guardar tudo isso. Só pensa que a hora que você ver essa cobrinha, você vai parar um pouquinho. Você vai pegar o ritmo naturalmente. Então, a pausa é a duração desse silêncio que você vai ter que fazer. Lembra na sala de aula que a tia apontava aqui e tinha gente que tocava? Ih, agora não vai poder tocar não. Lembra que é a pausa. Para que eu uso a pausa na flauta? Para respirar. Então, é um tempo que eu posso respirar, ok? Muito bem, agora que a gente já entendeu toda a música Pom Pom Pom, vamos bater o ritmo dela para você entender. Vai lá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Se você conseguiu ver meu rosto, eu apertei a boca na hora da pausa, que não era para tocar nada. Você percebeu que aqui o meu tá foi mais rápido? Sim. Por quê? Porque esta nota e esse joguinho de 4 notas são mais rápidos, porque são colcheias, ela tem mais coisa desenhada, ela é mais rápida, tá bom? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos tocar de fato a flauta. Pega a sua flauta, nota Lá, postura, e nós vamos tocar junto. 1, 2, 3, foi! Se você não conseguiu acompanhar o ritmo, você pode tocar mais devagar. Vou tocar mais lento, tá bom? 3, foi! Ok? Ficou mais fácil assim? Essa é a música Pom Pom Pom. Por que ela é um pouquinho mais complicadinha de tocar? Porque no segundo compasso eu vou misturar uma nota mais longa e duas um pouquinho mais rápido. Mas você viu que lá na sala de aula vocês já conseguiram tocar. Eu imagino que agora que a gente ficou um tempo sem tocar flauta, pode ser que haja alguma dificuldade, mas nada que um treino não dê jeito, tá bom? Essa foi a revisão das nossas aulas, do que a gente aprendeu até aqui na aula de flauta. Qual vai ser o meu conselho para você? Você vai estudar todo dia um pouquinho. Ai, professora, sabe o que é? A minha mãe não gosta que eu estudo flauta porque apita e incomoda. Eu entendo. Então, nós temos que pensar em duas coisas. Primeira coisa, você tem que encontrar um horário para tocar. Você não vai tocar sua flauta às 6 horas da manhã. Lógico, vai incomodar. Você não vai tocar sua flauta à noitona, lá na hora de dormir. Vai incomodar. Então, você vai tocar sua flauta ou no meio da manhã, perto da hora do almoço, ou no meio da tarde. Por quê? Porque você vai garantir que todo mundo está acordado, porque está todo mundo em casa agora, né? Está todo mundo acordado, está todo mundo fazendo alguma coisa. Então, o horário.
Um horário onde esteja todo mundo desperto, não só você, mas seus vizinhos. O segundo conselho que eu te dou: escolhe um lugar só seu para tocar flauta. Se você tem seu quarto, que é só seu, ótimo. Fecha a janela, fecha a porta e estuda. Vai abafar o som. Não vai incomodar. Se você tem uma casa que tem um quintalzão, vai lá no fundo do quintal, porque não vai incomodar ninguém. Ai, professor, eu moro num apartamento. Realmente, apartamento, você tem que pensar muito bem no horário que você vai tocar e aonde você vai tocar. Pega um ambiente que você pode fechar porta e janela, tá? E você toque ali a sua flauta. Não é possível que vai incomodar, porque não é tão alto assim. Tudo bem? Eu tenho certeza que dessa maneira todo mundo vai ficar contente. E daqui a pouco você vai estar tocando muita música bonita e as pessoas vão pedir para você tocar flauta. E não vai pedir para você parar de tocar, não é verdade? Daqui a pouquinho nós vamos estar tocando muitas músicas bem legais. Essas duas musiquinhas, a hora que estiver bem organizada, você vai ver que ela já vai ficar bonita e você vai gostar de tocar. Em nossa próxima aula, eu vou trazer um playback, eu vou trazer um acompanhamento para tocar essas duas músicas. E ela já vai ficar bem legal, tá bom? Eu espero que você tenha se lembrado de tudo, que você tenha aprendido. Se você ficou com alguma dúvida, você volta lá no pedacinho onde você não entendeu, ouve de novo. Ou se não, você vai mandar suas dúvidas para mim. Nós vamos combinar depois uma maneira de você gravar a sua flauta, você tocando a sua flauta para mandar para mim e eu poder corrigir você. Só por esses dias, porque logo a gente vai estar junto, estudando na sala de aula e eu vou corrigir você pessoalmente. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Eu estou com muitas saudades de você, mas logo a gente vai se ver pessoalmente. Por enquanto a gente vai matando a saudade por aqui mesmo, não é verdade? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!